Olá, meu nome é Ricardo Santos, eu sou engenheiro químico pela Universidade Federal do Ceará, sou engenheiro generalista pela École Centrale de Lille, na França. Atualmente faço MBA em gestão de processos e projetos e profissionalmente eu atuo como engenheiro de processos industriais dentro do grupo M. Dias Branco, mais precisamente na divisão GME, Gorduras e Margarinas Especiais, e também sou sócio empresário nas 3 instalações industriais, empresa fundada por mim e por meu pai. Então, eu participei durante a graduação do Duplo Diploma, que é um programa internacional na qual você faz parte da graduação fora do país, no caso para a França, em uma das grandes écoles, como eu falei. E depois de 2 anos você regressa e termina a universidade dentro do seu país, tendo 2 diplomas, a formação francesa e a formação brasileira. Na verdade, eu nunca pensei em estudar fora do país. Eu acho que eu não tinha uma visão holística do quanto eu poderia ter de oportunidades ao ingressar dentro da universidade. Na verdade, eu sou uma pessoa motivada por desafios, e o que me motivou a estudar fora do país foi o fato de, no primeiro dia de aula, o professor Fabiano chegar lá e apresentar as oportunidades que tem dentro do curso, e eu lembro que ele falou sobre o duplo diploma, que era algo que você podia estudar fora do país e que era algo um tanto difícil de você conseguir realizar se não houver um grande esforço por sua parte, devido ao processo de seleção e diferenciação do aluno. E desde aquele momento eu pensei, é isso que eu quero, porque aquilo lá era desafiante e eu gostava sempre de me testar. E eu comecei a perceber que esse duplo diploma ele poderia surgir como resultado uma transformação de desenvolvimento pessoal e profissional dentro de mim. Eu comecei a angariar quais eram as oportunidades que eu teria estudando fora do país, conhecendo novas pessoas, estudando engenharia, mas de um outro ponto de vista na qual eu não tinha nem ideia de como seria, e uma outra língua na qual até então eu nunca tinha pensado em estudar. Então tudo isso começou a gerar um rebuliço dentro de mim. Eu comecei a perceber que aquilo lá tinha muito a ver comigo. O profissional dentro da França, à medida que eu fui estudando, na verdade o acadêmico, eu quero dizer, é exigido dessas pessoas que elas sejam proativas, que elas sejam dinâmicas e que elas participem de diversas atividades fora das paredes da sala de aula. O que eu quero dizer é que o francês está preocupado não só em assistir aula e aprender o que está escrito dentro das páginas dos livros, mas também aprender um pouco sobre esportes, sobre cultura, sobre associações. Ele tem uma responsabilidade social forte, consegue impactar a sociedade através de retorno financeiro, ou através de treinamento, ou através de educação, ou ajudando pessoas na África que são afetadas pela miséria, e pessoas que têm um conhecimento, por exemplo, na saúde, ou pessoas que têm conhecimento de engenharia e consigam de alguma maneira transferir esse conhecimento e facilitar a vida dessas pessoas. Então eles são pessoas preocupadas com outras questões fora a questão de se formar e garantir um emprego. E eu percebia que isso tinha tudo a ver comigo, porque na verdade durante a universidade eu fui percebendo que o meu real interesse dentro da graduação era me tornar uma pessoa com habilidades que poderiam facilitar o meu desenvolvimento e conseguir chegar aonde eu imaginava naquele momento, que seria atingir um ponto de influência dentro da sociedade na qual eu pudesse transformar pessoas. Foi isso que me fez querer fazer um intercâmbio fora do país. À medida que eu fui me aproximando, eu fui me identificando muito com o programa e vi que não era mais só uma questão de desafio, e sim alcançar esse desafio, e com ele surgir várias oportunidades de desenvolvimento pessoal e posteriormente profissional. Certo. Aí, bom, eu vou acabar pulando a terceira pergunta, porque
Você acabou já respondendo ela, que era sobre agregar valor e tal, mas se você quiser falar sobre isso... Não, pergunte aí que a gente desenvolve mais. O quanto essa experiência agregou valor à sua formação? O quanto você acha que mudou sua ideia de vida acadêmica e profissional da engenharia química após retornar? Dentro da Universidade Francesa é um método totalmente diferente, no qual é um método que lhe orienta a encontrar respostas sem lhe dizer. Eu achava que a maneira como eu estudava no Brasil, que era resolvendo questões e procurando que os problemas fossem parecidos com o que eu já vi antes, eu percebi que isso não gerou resultados. Eu sofri muito nos 6 primeiros meses e isso me obrigou a mudar minha maneira de estudar, de procurar me desenvolver meu potencial. E eu percebi que na verdade eu não precisava saber os resultados, e sim saber como chegar nos resultados. Hoje, dentro do meu trabalho, dos meus trabalhos do dia a dia, eu me preocupo em desenvolver o processo para chegar na resposta e não querer partir da resposta para alcançar o resultado. O fato de que você querer desenvolver, ou seja, significa que você vai ter que planejar, e isso é que hoje em dia faz diferença no meu dia a dia. Eu procuro ver as coisas dessa maneira. A primeira foi justamente esse choque, foi um choque de cultura. O primeiro ponto seria o choque de cultura. É um país totalmente diferente do nosso, onde nível de cultura e educação são bem acima, bem além do que a gente vê hoje no nosso país. Não que isso tenha me assustado, mas quando você traz isso para dentro de uma sala de aula e você vê como o ensino é dado, isso me fez ver que eu tinha muita coisa a aprender ali dentro, e isso me gerou muita pressão psicológica. Uma grande dificuldade foi a língua, por exemplo. Eu não tinha um grande domínio na língua, mas mesmo que eu tivesse um grande domínio na língua, ainda assim teria dificuldade, porque eu estava dentro de uma universidade, então a língua que é utilizada lá é uma linguagem técnica e específica de cada domínio, de cada matéria, de cada disciplina vista dentro de sala de aula. Então quando se falava de mecânica, era uma linguagem que você, por mais que tivesse fluência, você não iria ter essa paciência suficiente para conseguir entender com fluidez o que o facilitador, o professor está dizendo, fazendo com que eu não tivesse bons rendimentos. Portanto, minhas notas despencaram. E o aluno, quando chega quando ele é selecionado do diploma, ele é um aluno que está sempre preocupado com resultados. É um aluno diferenciado, ou no mínimo é um aluno dedicado. Então eu estava acostumado a ter excelentes rendimentos. E quando você chega no país e os seus 6 primeiros meses, mais da metade das provas, você não conseguiu nem sequer atingir a média acadêmica, você entra em choque. Outro ponto é a disparidade da minha mudança de vida, na verdade. Eu morava no meu país com a minha família, com o meu irmão, e não precisava ter preocupações periféricas. E naquele ponto eram vistas como preocupações periféricas, como lavar roupa, cozinhar, cuidar da casa, resolver problemas de conta e etc. E claro que eu já sabia que de tudo isso eu iria cuidar, eu só não sabia que isso ia tomar tanto tempo da minha vida e que seria muito complicado você conciliar isso com os estudos, levando em conta toda essa pressão psicológica e o fato do seu rendimento não estar sendo como você esperava. Então tudo isso, ele dá o fato de você estar sozinho, longe da sua família, e tendo um processo de conhecimento de novas pessoas, ou seja, você ainda se sente solitário, sozinho, ele faz pensar, o que eu estou fazendo aqui? E muita gente se para perguntar isso, e algumas pessoas elas não conseguem mais ir para frente, tanto é que algumas pessoas elas desistem nesse momento, algumas pessoas voltam para o seu país, como aconteceu. E aí é que o que pode lhe ajudar nesse momento é a sua perseverança, a sua vontade de querer vencer. Não, isso é difícil, mas eu quero superar, eu quero dar a volta por cima. Isso é um desafio muito grande na qual preciso vencer. E o fato de você querer ter essa insistência é que vai lhe ajudar a solucionar esses problemas. Aí, se você fosse fazer um SWOT interno, ou seja, sobre você, eu diria que o meu ponto mais fraco
seria línguas, naquele momento da minha vida. Eu não tinha fluência em nenhuma língua. Eu tinha um conhecimento intermediário do inglês e descobri minha primeira palavra em francês no momento da entrevista com os franceses, na última etapa, que foi bonjour. E a segunda palavra foi depois, anglais ou francês. Então eu não sabia absolutamente nada de francês. E inglês eu sabia um pouco. Então o que foi que eu fiz? Eu intensifiquei bastante o inglês nos últimos 6 meses. Eu estudava, na verdade, francês era inglês. Inglês é a língua na verdade, é a disciplina que eu mais estudei durante os últimos 6 meses. Eu não estava mais ligando para outras disciplinas, estava ligando para o inglês e fiz treinamentos excessivos com entrevistas em inglês. Eu pedia para outras pessoas fizessem perguntas para mim em inglês. E como eu não tinha uma boa fluência no inglês, eu simplesmente escrevi tudo em português e saía traduzindo ao pé da letra no Google, no tradutor, e pedia para outras pessoas saírem corrigindo e tentar de alguma maneira assimilar aquelas ideias e assimilar aquelas palavras em inglês, para que quando eu chegasse na entrevista eu não soasse como um mecânico, e sim que aquelas palavras aparecessem como insights na minha cabeça e eu conseguisse ligar elas e eles não conseguissem, para que eles não conseguissem perceber que eu não tinha a fluência no inglês desejada. Então eu trabalhei muito a parte do inglês e de fato não garanti uma fluência, mas eu fiquei muito seguro durante a entrevista, porque uma das primeiras coisas que os franceses disseram na entrevista é que eu falava muito bem inglês. Não sei se foi para me ajudar durante a entrevista ou se de fato era aquilo, se eu tive um bom desenvolvimento naqueles 6 meses, mas aquilo me ajudou muito e eu acredito. Eu saí da entrevista pensando que eu tinha feito um bom trabalho ali dentro e que eu teria chance realmente de conseguir o duplo diploma. Sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que a pergunta principal é se aquilo de alguma maneira faz parte do sonho dele. Para todos nós, não importa qual área ou segmento que você vai seguir, se você vai se formar em biologia, se vai formar em engenharia ou medicina, o que você precisa antes de tudo é saber onde você quer chegar. Você precisa sonhar com alguma coisa. Se você quiser ser jogador de futebol, sonhe com isso. Se você quiser ser engenheiro, sonhe com isso. Se você quiser ser um proprietário de uma empresa, se você quiser ser um empresário, se quiser mudar a vida de pessoas, influenciar a sociedade de alguma maneira, você precisa sonhar com isso. E esse é o meu caso. Eu sonhava com esse último ponto. E para isso eu sabia que eu precisava ter um grande desenvolvimento dentro da universidade. Então foi por isso que eu acatei todas as diversas oportunidades que me apareceram pela frente, porque eu sabia que eu precisava ser de alguma maneira o mais completo possível. E aquele período de 5 anos dentro da universidade seriam 5 anos na qual eu estaria em intenso treinamento. Portanto, o que me aparecia pela frente, eu buscava pensar se aquilo estava alinhado com o meu sonho e se aquilo de alguma maneira vai trazer aprendizado. Se gerar aprendizado, sim, eu vou. E é isso que eu deixo como conselho para as pessoas. Para mim, o ponto principal foi que eu desenvolvi ainda mais, eu já tinha isso dentro de mim, a disciplina. O fato de você poder cumprir os prazos, você ser organizado e conseguir atingir os resultados, fez muita diferença na minha vida. E tem feito ainda. Disciplina é muito importante, não importa qual ramo que você siga, porque no final das contas a disciplina lhe ajuda a cumprir prazos e conseguir gerenciar o seu tempo é fundamental hoje dentro de uma empresa, e é algo que ainda as pessoas não faz com grande dominância. Quer dizer que a maioria das pessoas, infelizmente, elas não têm essa disciplina, e isso é bom para quem consegue perceber isso, porque de alguma maneira faz você ser diferente e faz você ser visto de maneira diferente. Então tenha disciplina, ou se não, aprenda a ter disciplina dentro da universidade. Você pode assistir às aulas e você pode participar de alguma outra atividade, pode fazer uma pesquisa, pode participar do PET, pode participar do Empresário Júnior, pode participar do CA, pode participar de diversas outras atividades. E
o fato de você conseguir organizar tudo isso com disciplina faz com que isso acaba sendo natural dentro de você. Você vai conseguir desenvolver isso e isso vai fazer parte dentro de você, fazendo com que você consiga agir dessa maneira, com disciplina, com naturalidade. Então desenvolva essa sua capacidade. Todos nós temos capacidade de fazer isso, a gente precisa parar para querer e ver e fazer. Eu não me arrependo de ter feito esse curso e na verdade eu acho que se eu tivesse também feito qualquer outra engenharia teria sido também de grande importância, porque no final o curso ou a formação técnica ela acaba sendo apenas um ponto, um fator que lhe torna completo ou que lhe torna uma pessoa mais madura. A universidade está aqui para nos ajudar a nos mostrar qual caminho você vai querer seguir, e durante todo esse processo você vai se desenvolver. Portanto, um pouco da minha experiência aqui dentro da universidade e fora hoje em dia me permite dizer isso. Eu acredito que todos os pontos que foram abordados, os conselhos que foram ditos, são conclusões que eu tirei da minha vida aqui dentro, e eu acredito que isso possa fazer diferença na vida de outra pessoa. É isso, bom.